Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo com os seus sonhos. A gente vai fazer a revisão da sua prova de linguagem com as suas tecnologias em apenas 5 minutos. Quer ver só? Para você ver aí na hora da sua prova aí no portão. Então vem comigo. Bom, você sempre vai começar a sua prova de linguagens através das perguntas. Nunca comece pelo texto, tá bom? Então você vai começar primeiro pelas perguntas, depois você pode até bater o olho ali nas alternativas e só por fim você vai para o texto, para depois, claro, voltar nas alternativas e escolher a melhor questão. Muitas vezes a sua prova não quer saber o texto, tá bom? Então pela pergunta você já sabe o direcionamento do que ela quer ou não, de acordo com o que vai cair. Foca sempre na leitura dos textos através da observação dos substantivos e dos verbos. Os substantivos, aquilo que dá nome, verbo, aquilo que dá o direcionamento. Então, através deles, inclusive nas questões de inglês e espanhol, você consegue saber sobre o que a sua prova está falando. Lembra, substantivo próprio, a gente começa com letra maiúscula. Então, nome de cidade, de pessoas, ok? E de locais. Imagem e texto. Tanto imagem quanto texto são importantes para interpretar. Nunca interprete apenas pela imagem ou apenas pelo texto, mas sim na junção dos dois. Se cair a expressão não verbal, a gente está falando de imagem. Se cair a expressão verbal, ok? A gente está falando de texto. Então não vamos esquecer disso. Dica. Fonte e título também pode te ajudar a interpretar, ok? O título, óbvio, que vai ficar ali em cima, centralizado, em negrito, e a fonte, que está lá embaixo no canto do lado direito. A fonte, pessoal, é da onde isso é retirado, de onde o texto é retirado. Muitas vezes a nossa resposta está lá, então foca nisso. Lembra, texto publicidade vai tentar te vender alguma coisa ou então uma conscientização social, muitas vezes feita pelo governo. Charge, feita em quadrinhos, com sentido de humor ou então para fazer uma crítica social. O diário é um relato pessoal que alguém escreve. Fotografia, todos os elementos são importantes, incluindo o ângulo e a cor. E receita, pessoal, receita é aquilo que é feito de comida. A receita muitas vezes cai na questão de espanhol e ela tem lá os ingredientes, o modo de preparo e tudo mais. E como é que você faz na ordem, passo a passo. Leia sempre o texto até o final. Muitas vezes a resposta do ensejo, na grande maioria das questões, está no final do texto. Então nada de ler o texto pela metade. Lembra, artigos e substantivos andam sempre juntos, ok? Lembra, artigos definidos, a, o, a, os e as, e indefinidos a gente tem uma, uns e umas. Os artigos definidos, eu especifico do que eu estou falando, eu sei de que eu estou falando, eu estou dando importância. E os indefinidos não, pode ser qualquer um, não estou valorizando e não estou falando especificamente de um. E sempre depois de um artigo, geralmente tem um substantivo, que é aquilo que a gente nomeia, tá bom? Então eles sempre andam juntos. Usa essa ferramenta para te ajudar a interpretar texto. Se cair na sua prova sobre a questão do regionalismo e gramática normativa, regionalismo, aquilo que algumas cidades, alguns estados falam, têm de seus costumes. Lembra, a língua, ela é mais do que aquilo que a gente fala, ela é uma expressão cultural, ok? E a gramática normativa, aquilo que a gente aprende na escola. Se vier falando que, olha, regionalismo é mais importante do que a gramática normativa, você vai falar não. Se a gramática normativa é mais importante que o regionalismo, você vai falar não. Você vai falar que ambas são importantes e ambas coexistem na nossa sociedade. Nunca responda que uma é mais importante que a outra, ok? Por fim, pessoal, repetições ou palavras finais nos poemas. Cai muito poema na sua prova. Geralmente ele vem versos, ou conjuntinho de versos que a gente chama de estrofes. Geralmente as repetições é o que ele quer saber, tá? Então fica atento nisso quando você tem um poema e tiver muita repetição, ou então no finalzinho de cada um dos versos, ou até mesmo das estrofes, até mesmo pelas rimas, que pode ser a tua resposta nas questões dos poemas apresentados. Ok, pessoal? Então a gente encerra por aqui a nossa correção rápida, a nossa revisão rápida de linguagem, códigos, suas tecnologias. Boa sorte na sua prova, nem seja, respira, vai dar tudo certo, tá bom? E depois da prova já sabe, né? Vem pra cá que eu vou estar fazendo a revisão extra oficial aqui para vocês. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, boa sorte na sua prova, a gente se vê no nosso próximo revisão. Forte abraço, até a próxima, tchau!